Portugal simplesmente atropelou a Suíça e conseguiu vencer por 6-1 nas oitavas de final da Copa do Mundo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise tática de como é que foi esse amasso de Portugal para cima do time suíço. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje para falar sobre esse baile de Portugal, o time do Fernando Santos, que teve algumas escolhas ali na escalação polêmicas, mas que deu muito certo, já que Portugal conseguiu vencer com certa facilidade o time da Suíça, que tinha dado muito trabalho à seleção brasileira na fase de grupos. Bom, vamos começar aqui pelas escalações e já falando de Portugal, porque Portugal, o Fernando Santos, técnico português, teve algumas decisões ali, algumas escolhas bastante polêmicas. A primeira delas foi ter tirado o João Cancelo do time, o Cancelo que não rende na seleção portuguesa a mesma coisa que rende no Manchester City, mas é considerado um dos melhores laterais do mundo. Para mim é o melhor lateral direito do mundo, por exemplo. É o melhor lateral, não lateral direito, né, porque no Manchester City ele joga de lateral esquerdo, mas enfim, é um dos melhores laterais do mundo da atualidade. E ele ficou no banco de reservas para a entrada do Diogo Dalot. O Diogo Dalot jogou pela direita, tendo em vista que em Portugal o Cancelo também joga pela direita, e o Rafael Guerreiro foi mantido como lateral esquerdo. E no ataque, Fernando Santos decidiu colocar Cristiano Ronaldo no banco. Cristiano Ronaldo que já vinha de um processo muito complicado no Manchester United, que resultou na rescisão de contrato dele, ele já estava no banco lá, chegou na seleção portuguesa, chegou para a Copa do Mundo, começou como titular, não teve um brilho muito grande e no primeiro jogo de mata-mata, o Fernando Santos resolve colocar ele no banco para a entrada do Gonçalo Ramos. Do lado da Suíça, o time veio com a escalação padrão, que a gente já conhece. Shaqiri, Xhaka, Freuler, Sou, Rubem Vargas, Embolo, a linha de defesa, enfim. Só que, em termos de desenho tático, o time estava diferente. Isso porque o Rubem Vargas estava ficando praticamente como um ala pela esquerda, fechando uma linha de 5 junto dos defensores, e o Ricardo Rodrigues, que normalmente é o lateral esquerdo, estava fechando quase como um zagueiro pelo lado esquerdo. E essa dinâmica do time da Suíça fica muito evidente quando a gente olha para o campo, quando a gente olha para os primeiros minutos da partida. Quando a gente vê, por exemplo, que o que teoricamente seriam os dois laterais do time, o Ricardo Rodrigues, lateral esquerdo, e o Edmilson Fernandes, lateral direito, eles estavam em alturas muito diferentes do campo. Nessa jogada aqui a gente vê claramente como o Ricardo Rodrigues está muito mais numa linha de zagueiros na saída de bola e o Edmilson Fernandes muito mais avançado, aberto pelo lado direito, assim como estava também o Rubem Vargas pelo lado esquerdo. E quando a gente via esse time se defendendo, logo nos primeiros minutos a gente também viu esse time se defender de fato numa linha de 5, com o Rubem Vargas baixando bastante na altura do Ricardo Rodrigues para fechar essa linha de defesa. E com isso o desenho do time da Suíça ficava basicamente num 5-3-2. Rubem Vargas fechando pela área esquerda, compondo ali a linha de defesa. Na frente dessa linha de 5 ficava Xhaka, Freuler e o Djibril Sow, que normalmente fica um pouco mais avançado, veio fechar essa linha de meio campo do lado do Xhaka e do Freuler, e o Shaqiri um pouco mais avançado do lado do Embolo. Acredito eu, inclusive, que o Murat Yakin, técnico da Suíça, optou por essa formação justamente porque no 4-2-3-1 padrão da Suíça, quando o Shaqiri joga pelo lado direito, aberto pelo lado direito, ele deixa muito espaço, porque ele é um cara que já não tem mais tanto fôlego para baixar, voltar, ajudar na marcação, baixar para marcar um lateral. Então, normalmente, no 4-2-3-1, o lado direito de defesa da Suíça costuma ser um lado muito frágil. Tanto que contra o Brasil, o Shaqiri não jogou como titular, o Shaqiri ficou como opção no banco de reservas. Então, acho que ele tentou modificar o desenho tático do time para encaixar o Shaqiri, que é um dos principais jogadores do time quando o time tem a bola, é um dos caras mais decisivos, o cara mais diferente, digamos assim, do meio para frente. Então ele mudou a formação para manter esse cara, só que o desenho acabou não dando muito certo, a gente vê claramente por conta até do placar. Bom, o jogo começa com os dois times marcando muito forte a saída de bola. Tanto a Suíça tentando marcar muito forte a saída de bola a Portugal e conseguindo forçar alguns chutões ali nos primeiros 10 minutos, e quando a Suíça tinha a bola conseguia recuperar. Portugal subia a marcação e a Suíça também não conseguia desenvolver muito futebol, também acabava apelando para o chutão. Então os primeiros 10 minutos foi ali um jogo meio que em que nada acontecia muito. Até que a partir dos 10 minutos Portugal começou a identificar um espaço para conseguir quebrar essa marcação, essa primeira linha de marcação, essa pressão mais alta da Suíça, que era justamente pelo lado direito de Portugal, que era onde o Shaqiri estava fazendo a marcação do lado do Embolo. O Shaqiri estava jogando um pouquinho mais, caindo um pouco mais pela esquerda, e o Embolo um pouco mais pela direita, no 5-3-2, desses dois, o Embolo na direita, o Shaqiri um pouco mais à esquerda. E do lado do Shaqiri era justamente o lado onde Portugal estava conseguindo encontrar espaço para poder conduzir, levar a bola
para o campo de ataque. Então a gente começou a ver o Bernardo Silva a fazer esse tipo de condução, a gente começou a ver também o Pepe a fazer esse tipo de condução ali pelo lado do Shaqiri, e Portugal começou a chegar mais no último terço, chegar mais próximo do gol da Suíça. E quando começou a chegar mais próximo do gol da Suíça, Portugal começou a encontrar um caminho bem interessante ali para conseguir chegar ali em zonas mais de finalização, que era as costas do Akanji. Porque nessa linha de 5, muitas vezes esses zagueiros e também os alas da Suíça, eles saltavam muito para caçar, para buscar os caras no meio campo. E o Akanji fazia e fez isso algumas vezes. Aí, ali por volta dos 16 minutos ele faz uma caça dessa, a bola entra no Bernardo Silva, que faz um drible de corpo nele e sai cara a cara com o goleiro. O Bernardo Silva acaba não finalizando, ele tenta o cruzamento, a jogada não dá em finalização, mas foi uma jogada de muito perigo que Portugal criou. No lance seguinte, Portugal tem um lateral, a jogada se desenvolve e o João Félix dessa vez encontra um passe justamente depois do salto de pressão do Akanji, a bola entra nas costas do Akanji para o Gonçalo Ramos, e aí tem ali também uma abordagem bem falha do Cher, zagueiro da Suíça, de não bloquear a finalização, né? Então o Gonçalo Ramos consegue ter espaço para finalizar, também acha uma finalização sensacional, foi um baita golaço que o Gonçalo Ramos fez. A bola entra no único lugar possível. E com 1-0 no placar, Portugal começou a ter o jogo muito favorável. Portugal conseguiu chegar ao segundo gol numa jogada de escanteio, em que o Pepe estava sendo ele bloqueado de perto pelo Sou, me parece, mas ele faz o que a gente chama de gato, né? Que ele finge que vai atacar pela frente, induz o adversário aí para esse mesmo lado com ele, no meio da trajetória ele faz a curva, ataca as costas, foge do bloqueio e por isso ele consegue chegar com tanta liberdade, saltar tão mais alto do que os defensores e consegue fazer o segundo gol de Portugal, isso ali na altura dos 32 minutos da primeira etapa. Dali para frente a Suíça começa a se expor cada vez mais, começa a ir para o ataque cada vez mais e começa a deixar muitos espaços para Portugal. E esse time de Portugal é um time que, quando tem espaço, cara, tem jogadores de muita qualidade. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, o João Félix que fez talvez o seu melhor jogo em muito tempo. O João Félix que não tem tanta minutagem, não tem tanto prestígio no Atlético de Madrid, o clube que ele joga. Joga muito pouco com o Simeone, não consegue se desenvolver, não consegue se firmar lá no clube. Na seleção portuguesa tampouco, vinha recebendo poucas oportunidades, na Euro ele jogou pouco, ele sempre foi um reserva também na seleção de Portugal. Só que o Fernando Santos, nessa Copa do Mundo, resolveu dar um crédito para o João Félix. Você botou ele titular desde o início. É claro que tem a lesão do Diogo Jota, né, que provavelmente seria o titular. Ele se machuca ainda pelo Liverpool e nem é convocado para a Copa do Mundo, mas havia uma expectativa muito grande do Rafael Leão, que está fazendo uma excelente temporada no Milan já há algum tempo, de ser o titular. Só que o João Félix é escolhido como titular, faz ele uma fase de grupos em que ele vai melhorando aos pouquinhos, e esse sim foi o grande jogo do João Félix até aqui nessa Copa do Mundo. Jogou muita bola, conduzindo o time para o ataque, conseguindo relação com bola, encontrando companheiros, conseguindo dribles, foi o jogador que mais driblou nessa partida. Então realmente foi assim, uma partida de gala do João Félix, deu 2 assistências, não fez gol, mas deu 2 assistências e jogou muita bola. E assim, Portugal é um time muito móvel, né? Então até seja em transição, seja em ataques mais posicionais, em ataques mais jogadas mais trabalhadas, Portugal é um time que não tem muito lugar marcado. Então os jogadores de frente eles trocam de posição, eles invertem. Muitas vezes, ao invés do Bernardo Silva vir buscar jogo, que é o normal, o João Félix vem buscar jogo, o Bernardo Silva fica um pouco mais avançado. É um time que roda muito, que troca muito de posição. E como a Suíça tinha algumas referências, em alguns momentos, um pouco mais individuais na marcação, isso confundiu muito o sistema defensivo da Suíça e Portugal conseguiu ali desenvolver um excelente futebol. Começou a ter muitas transições muito perigosas, porque a Suíça, perdendo o jogo, tinha que ir para cima, então se expunha demais e quando perdia a bola, Portugal saía numa transição muito forte, muito acelerada. Tanto que no segundo tempo, Portugal teve menos posse de bola do que a Suíça, mas ainda assim conseguiu fazer 4 dos 6 gols na segunda etapa. Conseguiu finalizar mais na segunda etapa do que finalizou na primeira, fez mais gols, enfim. Foi um time muito efetivo também na segunda etapa, quando teve mais espaço para jogar, quando começou a jogar ainda mais nessas transições, nos contra-ataques. A Suíça até tenta voltar ali depois do intervalo no segundo tempo ao seu 4-2-3-1 padrão, com o Shaqiri na direita e tal, mas sem conseguir produzir muita coisa. Até faz um gol, mas foi muito mais aquele gol de honra do que realmente uma tentativa ali de tentar recuperar o placar. As conclusões são que Portugal consegue chegar num nível altíssimo nessa Copa do Mundo. Teve aí uma das grandes atuações individuais. Eu juntaria aí, junto com França e Brasil, essa atuação de Portugal
uma das 3 melhores atuações na Copa do Mundo, Brasil contra a Coreia do Sul, a França agora também nas oitavas de final contra a Polônia, e agora esse jogo de Portugal contra a Suíça, que foi realmente também um baita atropelo. A Suíça teve ali seus méritos na fase de grupos, venceu a Sérvia, passou de fase, mas mostrou mais uma vez uma incapacidade de conseguir vencer um jogo em mata-mata de Copa do Mundo. A Suíça não vence um jogo em mata-mata de Copa do Mundo há mais de 80 anos. Então é um time que às vezes passa de fase, passa na fase de grupos, mas quando chega no mata-mata não consegue desenvolver o seu melhor futebol. E agora vamos partir para as quartas de final. Todos os confrontos foram definidos: Holanda e Argentina, Brasil e Croácia, Inglaterra e França, Portugal e Marrocos. Vão ser confrontos muito legais. E aqui no canal do Bruno Pet a gente vai ter análise de todos esses jogos daqui até o final da Copa do Mundo. Espero vocês lá!